Uma boa noite, que a paz do Cristo esteja com todos nós, a todos aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, que o Cristo, que Jesus esteja junto de nós. Então, para a nossa harmonização, eu vou ler Lorival Lopes, Passo do Dia, e ele diz assim: os seus defeitos são passageiros, eles desaparecem. Você, uma vez que é feito por Deus, é perfeito. A perfeição reside no seu eu mais profundo, mais verdadeiro. As imperfeições da personalidade são como as feridas que podem ser curadas, mas exigem cuidado. Se não forem expulsas a tempo, pode agravar-se até causar extremos de sofrimentos. Elimine as imperfeições, use os seus valores, inteligência, persistência e amor a si mesmo. Se bem aplicados, fazem importantes mudanças. É uma grande imperfeição não cuidar das próprias imperfeições. Então, com esta mensagem, convido a todos para que neste momento possamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas vibrações de paz, de amor, buscando o nosso Mestre Jesus, para que Ele possa apacentar os nossos corações, iluminar as nossas mentes, para que possamos receber o seu Evangelho na noite de hoje, dando-nos a luz e a serenidade que todos nós buscamos, hoje e sempre. Que assim seja. Então o irmão João vai falar para nós a imensa alegria de servir. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso muito boa noite a todos. É sempre com muita alegria no nosso coração que nos reunimos nesta casa de orações e de trabalho, aonde todos nós viemos aurir energias benéficas para o fortalecimento do corpo e o equilíbrio da nossa alma. O nosso abraço fraterno também aos nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, dos lares de cada um, através das mídias sociais. Que os benfeitores que aqui estão trabalhando em nosso favor irradiem com seus pensamentos superiores as vibrações benéficas também, e que possam atingir esses corações amigos aonde quer que se encontrem. Queridos irmãos, hoje nós temos um tema para abordar aqui que nos traz reflexões, ensinamentos para todos nós, evidentemente com as luzes que a doutrina espírita nos fornece, sobre a imensa alegria de servir. Este tema, alegria de servir, ou a imensa alegria de servir, ele é um tema que nós muitas vezes precisamos parar um pouco, pensar, analisar e fazer um questionamento íntimo que compete a cada um de nós, evidentemente, fazermos. Se nós já estamos com esta alegria em servir. Este questionamento, como falamos, deve ser feito de nós para nós mesmos. E a partir da resposta sincera e objetiva que nós tivermos para este questionamento, se nós sentimos alegria em servir o nosso próximo, é que nós vamos começar a analisar o que a doutrina espírita, o que o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, amigo e mestre, nos ensinam sobre essa questão. Se nós ainda sinceramente chegarmos à conclusão que nós até de vez em quando conseguimos prestar um serviço ao próximo,
mas que isso às vezes é um peso para nós, às vezes é uma contrariedade, porque temos que abdicar de um tempo que seria para o nosso lazer, para o nosso estudo, para o nosso descanso, enfim. Nós precisamos mergulhar, então, se nós assim chegarmos a essa conclusão, um pouco mais no conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho. Uma vez que a doutrina dos Espíritos, com suas luzes, com seus esclarecimentos, ela nos diz claramente que todos nós que estamos encarnados atualmente no planeta Terra, beneficiados pela misericórdia de Deus, em termos um corpo físico, em termos uma família, em termos uma posição profissional e social, guardadas as respectivas particularidades de cada um de nós, mas que tenhamos a certeza também que cada um de nós está nessas situações familiares, sociais, profissionais, de acordo com a pauta certa e justa que nós trouxemos para a atual encarnação, para objetivarmos um trabalho de crescimento espiritual, de evolução. Então, essa situação que nós nos encontramos, seja ela um pouco mais confortável, um pouco mais desafiadora para alguns de nós, ela deve colaborar para que nós aprendamos a servir ao nosso próximo, independentemente da situação que nos encontrarmos. E a doutrina, como nós falávamos, ela é bastante clara, que nós estamos atualmente encarnados no corpo físico para evoluirmos como seres espirituais que somos, criaturas de Deus. E faz parte desta evolução, especialmente nesta fase que nos encontramos da nossa evolução espiritual, que é uma fase bastante conturbada no sentido de que somos aqui, comparativamente falando, adolescentes espirituais. Nós estamos numa fase de desenvolvimento espiritual que não estamos mais na infância, tendo em vista é só nós analisarmos a inteligência, a intelectualidade, as capacidades de raciocínio que a maioria de nós temos, mas também não estamos na fase adulta espiritualmente falando, tendo em vista o nível moral das decisões que nós tomamos no dia a dia das nossas vidas. E esta fase então de conturbação espiritual, ela é bastante requisitada, são requisitadas as nossas decisões pelo orgulho e pelo egoísmo, que são as duas maiores chagas que nós temos ainda e que precisamos educá-los. E por que estamos falando sobre o orgulho, o egoísmo e a necessidade que temos, a grande maioria de nós, em aprendermos a sentir alegria em servir o nosso próximo? Porque naturalmente, conforme a doutrina nos ensina também, aquele orgulho que nós carregamos ainda e que não educamos e transformamos em humildade, que é o caminho que todos nós precisamos seguir, transformar o orgulho em humildade. Esse orgulho, e aí cada um de nós carrega ele nas proporções que ainda não conseguiu educá-lo, e também é uma questão que cada um deve analisar-se a si mesmo, como orienta o Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, que nós façamos aquela revisão no dia a dia, antes de dormirmos, e observaremos o que fizemos, o que deixamos de fazer, como nos comportamos, enfim, conforme ele vai orientando. Se nós fizermos isso, nós conseguiremos ir identificando o nível de orgulho e de egoísmo que ainda carregamos. E quando nós temos um nível bastante elevado desses dois vícios capitais do ser humano, é natural que nós prefiramos ser servidos do que servir. O orgulho faz com que nós, resumidamente falando, pensemos erroneamente
que somos mais importantes do que os outros, que somos mais do que os outros. E nesse sentido, quando pensamos assim, mesmo que não refletidamente, isso é automático porque está no nosso desenvolvimento espiritual, infelizmente. Quando pensamos assim e temos que prestar um serviço para alguém, nós nos sentimos, como falamos, um pouco revoltados, um pouco contrariados, um pouco sobrecarregados e deixamos de ter um dos maiores benefícios, que é prestar um serviço ao próximo, servir ao próximo, que é recebermos as energias benéficas que a espiritualidade amiga transmite para todos nós quando nos dedicamos à causa do bem e a servir o nosso próximo. Nós acabamos fazendo igual, só que contrariados não recebemos o que deveríamos receber, deixamos de receber. Então, nesse sentido é que nós precisamos aprender a servir. E nada melhor para aprendermos a servir do que nós buscarmos naquele que, conforme orientam os espíritos amigos responsáveis pela codificação da doutrina espírita, é o modelo e o guia para todos nós, humanidade terrena, que é Jesus Cristo. E isso está exposto com bastante clareza na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos imortais e amigos: Deus tem fornecido para o ser humano da Terra algum modelo para lhe servir de guia? E eles resumidamente falam, talvez na questão mais concisa das 1019 do Livro dos Espíritos, dizem Jesus. Então busquemos em Jesus, no evangelho de amor, de paz, de harmonia que ele deixou para nós, busquemos nesse evangelho, nos ensinamentos de Jesus, o aprendizado para aprendermos a servir. Porque vamos refletindo também, conforme os espíritos amigos nos ensinam, se este ser que nós conhecemos pelo nome de Jesus Cristo, este ser que é um ser que atingiu o máximo da evolução, que é um ser que, pelo desenvolvimento que tem espiritual, ele é um ser cósmico, é um espírito que tem cidadania universal. Ele tem as potencialidades para conhecer tudo o que existe no nosso universo. Ele pode estar em qualquer lugar que ele quiser estar, e aonde ele estiver, ele tem o grande benefício de estar diante do Criador, estar diante de Deus, recebendo diretamente do Criador do universo todas as energias benéficas, porque ele atingiu a perfeição. E podendo estar ele no gozo de todos esses benefícios, que é restrito, ou que são restritos esses benefícios aos espíritos que atingiram a perfeição, ele, como nosso irmão maior, como nosso amigo de todas as horas, ele veio uma vez mais ao nosso mísero planeta, do qual ele é o governador espiritual, encarnou uma vez mais no corpo físico, sem necessidade evolutiva, porque ele já tinha atingido a perfeição, para nos ensinar muitas coisas. E nós, meus irmãos e amigos, inclusive que estamos hoje aqui acompanhando através das mídias, nós que estamos aqui, muitos dos irmãos, eu tenho plena convicção que até nem são espíritas, especialmente os que estão nos acompanhando pela mídia social, mas nos dizemos cristãos e deixamos de pegar o ensinamento que este ser superior, puro, nos traz no seu evangelho, e deixamos de colocar esse ensinamento em prática na nossa vida para nos melhorarmos, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Imaginemos nós, aí tem que também nós fazermos uma reflexão íntima, esse questionamento que nós impulsionamos a todo momento, a que cada um de nós faça. Se fosse um de nós, se fosse eu, João, com as possibilidades de Jesus,
de conseguir estar aonde eu quisesse, fruindo de benefícios que nós nem temos noção ainda que possam ser fruídos. Será que eu voltaria a um local de dor, de aflição, sabendo antecipadamente que eu seria perseguido, que eu seria julgado, que eu seria condenado e crucificado, espezinhado por esses mesmos seres que eu viria aqui para ajudar? Será que eu deixaria de vir na atual situação que me encontro? É claro que não, porque às vezes para o João é tão difícil deixar de ficar no final de semana na sua casa, descansando, para prestar um serviço ao próximo. Aí imagina se eu tivesse as possibilidades de um espírito perfeito, de estar nos confins universais, gozando das plenitudes que nós estamos longe de conhecer. E Jesus fez isso. Jesus veio até nós, e nós vamos buscar no Evangelho de Mateus, e também tem no de Marcos, um ensinamento para nós refletirmos aqui, buscarmos fundamentar o que estamos falando. Nos dizem esses evangelistas que em determinada ocasião Jesus encontrava-se reunido com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e que foi até ele a mãe de 2 dos seus discípulos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. E esta mãe começou a adorar a Jesus. E Jesus, percebendo que ela queria alguma coisa, disse: o que desejas tu de mim? E essa mãe então pede para o Cristo: Senhor, eu quero que quando vós estejais no teu reino, os meus filhos estejam um sentado à vossa direita e o outro sentado à vossa esquerda. E Jesus então diz para a mulher: vós sabeis o que estás pedindo? Acaso eles poderão beber do cálice que eu beberei? E nisso os 2 apóstolos então falaram: sim, Senhor, nós poderemos e vamos beber do cálice que vós beberdes. E Jesus, percebendo aquela resposta e com todo o seu conhecimento de espírito superior, profundo conhecedor da psique humana e da evolução do espírito também, desde aquela época ele já sabia de tudo isso, e desde antes, ele diz: é bem verdade que vós bebereis do cálice que eu beberei, e sereis batizado com o batismo que eu serei batizado. Mas quanto ao que toca de sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete a mim, mas só ao meu Pai. E então os outros apóstolos que ali estavam ficaram bravos com João e com Tiago. E o Cristo então vem trazendo um ensinamento que nós queremos compartilhar com os irmãos e que fundamenta essa situação do servir ao próximo e do ensinamento que ele deixou para nós. Quando ele diz nesta passagem então: o Filho do Homem não veio à terra para ser servido, mas sim para servir. E todo aquele de vós que quiser ser o maior, que faça-se o menor e o servo de todos. Esta passagem consubstancia, resume tudo aquilo que nós estamos falando nesse ensinamento preciso de Jesus. Que todo aquele de nós que quiser crescer, que quiser evoluir, precisa aprender a servir o próximo. Nessas tantas interpretações que são possíveis desta passagem, nós gostaríamos de observar algumas questões aqui e compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, como falamos, o orgulho brotando no coração daquela mãe, e mesmo dos apóstolos, dos 2, porque eram espíritos em evolução ainda, e com o orgulho de querer ser mais do que os outros apóstolos, queriam sentar-se ao lado de Jesus no reino dos céus. Era orgulho aquilo ali, esse orgulho que nós também carregamos. Ao que Jesus falou para eles que não era daquela forma,
que para poder adentrar ao reino dos céus é necessário aprender a servir o próximo. A outra parte que nós podemos compartilhar e extrair desta passagem aqui do Evangelho de Mateus e de Marcos é a parte em que Jesus pergunta se os apóstolos, os dois, estavam dispostos a beber do cálice que ele haveria de beber. E muitos estudiosos, em determinadas situações adequadas ao tema que estão falando, interpretam esta questão do beber do cálice que Jesus iria beber, no sentido de passar pelas dores acerbas, pelas perseguições, pelas situações aflitivas que o Cristo passaria a partir de então, quando foi crucificado. Mas nós queremos aqui buscar a interpretação nos servindo da parte final da passagem, aonde Jesus diz: aquele que quiser ser o maior, faça-se o menor e o servidor de todos. Era este o cálice que nesta interpretação Jesus estava questionando os apóstolos se eles estavam dispostos a beber. O que para um espírito orgulhoso é muito difícil. É muito amargo aprender a servir o próximo, e são tantas as ocasiões no dia a dia das nossas vidas que nós temos para servir, que basta nós prestarmos um pouco de atenção. Prestar um pouco de atenção desde o momento em que nos levantarmos dentro do nosso lar, que é um laboratório de aperfeiçoamento e renovação, né? Abreviando as palavras, lar, laboratório de aperfeiçoamento e renovação, aonde nós poderemos começar o treinamento em servir os nossos próximos, aqueles que convivem conosco ali. Se nós não conseguirmos servir, buscando a humildade, mesmo estando numa posição dentro do lar, que às vezes não seria necessário, mas servir aqueles que convivem conosco, abdicar de algumas prerrogativas que teríamos dentro do lar, para servir o nosso próximo, para ser gentil, para auxiliar, e dali do lar nós externarmos para a sociedade que vivemos, para o local onde trabalhamos. Assim nós conseguiremos ir aprendendo a servir, desenvolvendo esta capacidade, que existem muitos benefícios, muitos, além da evolução espiritual que nós teremos, que é certa que quando aprendermos a servir com alegria e amor ao nosso próximo, nós estaremos evoluindo espiritualmente. Nós temos muitos outros benefícios. Citaremos aqui alguns, ou um deles, que é na questão tão atual, tão presente na vida da sociedade, e que a maioria da sociedade não percebe, que é a questão da obsessão. A obsessão, conforme nos ensinam os espíritos amigos, grande parte de nós passamos por obsessões cotidianamente na vida que estamos vivendo, que a influência negativa, pertinaz de um espírito sobre outro espírito, normalmente de um espírito desencarnado sobre um de nós encarnados. Não que seja exclusivamente isso. Ela pode ser de um encarnado para um encarnado, ou até mesmo de um encarnado para um desencarnado. Mas o mais comum são os espíritos que não estão mais no corpo físico, ligarem-se a nós por vários fatores, normalmente por querelas espirituais, que nós deixamos com eles em encarnações pretéritas, às vezes não por isso, às vezes por simpatia, por afinidade de gosto, de pensamento, de ações que nós tomamos no dia, ligam-se a nós espíritos inferiores e nos obsidiam, transformando a nossa vida numa verdadeira aflição diária. E quando nós aprendermos a servir, quando nós nos dedicarmos a prestar um serviço na causa do bem, e aí cada um de nós, nessa questão de prestar um serviço na causa do bem, precisa identificar qual a sua tendência. Nós não estamos aqui falando que exclusivamente precisamos estar dentro de uma casa espírita para prestarmos esse serviço.
embora a casa espírita, em uma das suas tantas funções, que é a função de servir, como oficina de trabalho para todos aqueles de nós que já despertamos a consciência. E eu falo despertar porque é isso mesmo que ocorre, despertamos a nossa consciência para a necessidade do trabalho no bem. A casa espírita serve para nós prestarmos esse trabalho, mas não é exclusivamente aqui que nós podemos prestá-lo. Muitas vezes nós não vamos prestar o trabalho na casa espírita, não vamos servir ao próximo aqui na casa espírita, mas vamos nos ligar a uma instituição, uma ONG, alguma questão que auxilie o ser humano, que auxilie uma determinada necessidade da sociedade. Às vezes nós vamos auxiliar o nosso familiar, às vezes nós vamos auxiliar e servir, e o que é ideal que aconteça, aquele anônimo que nós nem conhecemos pessoalmente, mas que prestamos o serviço, e nós podemos observar que são tantos irmãos e irmãs que já fazem isso anonimamente, como deve ser o bem, sem precisar mostrar para ninguém, seguindo o preceito também do Cristo, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo também, além de no Evangelho do Novo Testamento, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá ou faz, porque assim é que nós devemos aprender a servir, como nos diz Rodolfo Caligares também, que é um grande conhecedor, estudioso da doutrina espírita e que tem várias obras que são muito instrutivas para nós. Todo aquele que se dedica ao bem não deve esperar nem sequer o reconhecimento daqueles por quem está beneficiando, nem o reconhecimento. E eu sei muito bem, meus amigos, por experiência própria, que é tão difícil ainda quando não temos nem que seja um reconhecimento, não estamos neste nível ainda, mas precisamos desenvolver, precisamos aperfeiçoar para chegar neste nível, de não querer nem sequer o reconhecimento, fazer o bem, prestar o serviço, auxiliar, porque o certo é isso, porque o correto é ser assim. E todos nós temos em nossos corações esta semente fecunda, que basta nós regarmos, basta nós trabalharmos, que ela vai germinar, que ela vai render muitos frutos, porque está conosco. Desta forma, nós podemos observar que aprender a servir é uma necessidade para a grande maioria de nós. Para a grande maioria. Alguns de nós já temos essa questão desenvolvida. Somos poucos. Alguns que conseguem fazer isso ficam destacados na humanidade. A questão do servir é tão importante, mas tão importante, que mesmo segmentos não espíritas, nós trouxemos até aqui para citar um livro que é um best-seller e não é espírita esse livro, não é espírita, e é difícil eu citar um livro que não seja espírita, mas este livro é um livro que muitos de nós podemos ler, porque é um livro que nos traz um conteúdo especialmente nessa questão de servir ao próximo, e embora ele seja enfocado mais para a questão da liderança, que é chamado O Monge e o Executivo. É uma obra maravilhosa, onde o autor James Hinter, ele nos traz reflexões brilhantes sobre a liderança servidora, que é, vamos dizer assim, verdadeira moda para o setor empresarial. Muitos estudam essa obra e outras tantas que falam sobre liderança. E este autor, embora não sendo um livro religioso, mesmo o nome sendo O Monge e o Executivo, não é um livro religioso, ele cita várias personalidades que ficaram grafadas na nossa história como líderes religiosos e ficaram grafados por serem líderes servidores, que prestavam serviço, dentre os quais ele destaca que o maior de todos foi Jesus, pela influência que teve, que mudou a história da humanidade e que deixou a nossa humanidade em antes
e depois da sua existência. Que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. E que a influência dele é tão grande que hoje, na atualidade, 2000 e poucos anos depois da sua crucificação, ainda ele é seguido por multidões, mesmo sem estar presente, porque ele foi um exemplo de liderança servidora. Outros que são citados também, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, entre outros nomes, todos eles, se nós formos analisar, foram espíritos que estiveram encarnados para nos ensinar a servir. Então que nós possamos refletir, meus amigos, reflitamos com muito carinho, com muito amor, mergulhemos na doutrina espírita, na sua leitura diária. É tão ampla a literatura espírita. Busquemos, além da leitura, quando estivermos um pouco mais despertos, o estudo da doutrina, que é tão importante para a nossa vida e para esse despertar da nossa consciência, para a necessidade de aprendermos a servir. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações e que os bons espíritos que aqui estão continuem a nos amparar e distribuir para todos nós as benéficas energias para o corpo e para a alma. Muito obrigado. Então agora iremos passar para o passe espiritual coletivo. Convido a todos para que possamos novamente imaginarmos o nosso Mestre Jesus vindo ao nosso encontro, suavizando as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias. Ó Mestre, aquele que podemos confiar todos os dias da nossa existência, aquele que não nos deixa sós, que está sempre ao nosso lado, muitas vezes nos carregando, enxugando as nossas lágrimas, nos dando alento, nos dando esperança, perseverança. Queremos, Jesus, te agradecer por tudo que tu faz e continua fazendo em nossas vidas. Não permita, Mestre, que nos afastamos de ti. Gratidão por tudo que nos dás. Tu nos conheces profundamente e sabe das nossas necessidades e dos nossos anseios. Sabe das nossas limitações, sabe dos nossos desejos. Por isso te entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Não permitas que nos afastamos de ti, mas que possamos todos seguirmos sempre em tua direção. Que a tua paz, que teu amor, hoje e sempre, esteja em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos.